Foi nos revelado o que aconteceu no século perdido quando no capítulo 1138 do mangá de One Piece nós vemos o Frank diante de uma pintura feita há mais de 900 anos atrás. Aê, acertei, caramba, vai, bora, vambora. Essa pintura, segundo a Ripley, que é a gigante que tá junto com o Frank ali, foi feita por crianças que viviam no período do século perdido. Porque como essa pintura foi feita há mais de 900 anos atrás, é exatamente o período do século perdido. Só que isso levanta muitas dúvidas pra nós com relação a como que essas crianças desenharam coisas que só apareceram no futuro. E aí são levantadas duas hipóteses, porque assim, pode ser que realmente essas crianças elas tinham algum tipo de poder envolvendo o futuro, igual a Toki, tá ligado? Que é a mulher do Oden lá de Wano. Ela mandou uma galera 20 anos pro futuro e tal. E aí pode ser que essas crianças elas tinham como saber o que ia acontecer no futuro, alguma coisa assim. Quanto também pode ser que todos os desenhos que elas fizeram eram de personagens daquela época. Ou seja, mesmo que sejam personagens que atualmente estão em One Piece, também existiam os seus ancestrais, digamos assim, no passado. Então, por conta disso que as crianças conseguiram desenhar essa pintura. E com certeza eram umas crianças muito mais bravas do que as que estão aparecendo em Elbaf agora. Porque, cara, as que estão aparecendo em Elbaf agora são muito fraquinhas. Tipo, quase nenhuma delas quer ser guerreira, tá ligado? Se você não tá ligado exatamente sobre o que eu tô falando, me segue lá no meu Instagram e no meu TikTok, porque lá eu posto review semanal dos capítulos de One Piece que lançam. Então você consegue se manter em dia mesmo que você não leia uma... Você não leia o mangá, é paia, né? Então você consegue se manter em dia mesmo que você não leia o mangá, porque lá eu te passo tudo exatamente do jeito que aconteceu. Então segue lá, @_Gribbler, pra você sempre ficar por dentro de tudo que acontece no mundo de One Piece. Mas voltando, ao mesmo tempo que o Frank tá vendo essa pintura que foi feita na Árvore Adão, que é a árvore mais zica lá de Elbaf e tal, a Robin também tá na biblioteca de Elbaf junto com o Sal. E aí lá o Sal apresenta pra ela os textos Harley, que são basicamente textos religiosos antigos de grande significado pra Elbaf, porque é de lá que basicamente vem todas as crenças deles. E aí quando a Robin começa a ler esses textos que é onde a gente entende um pouco mais aquela pintura que o Frank tá vendo. Porque a última página do capítulo 1138 é o Frank diante dessa pintura e também a história dos três mundos. A história do primeiro mundo, do segundo mundo e do terceiro mundo, que é o que a Robin tá lendo. Então ao mesmo tempo que o Frank tá vendo a pintura, a Robin lá na biblioteca tá lendo os textos Harley e a gente tá vendo os dois quadros simultaneamente pra que faça sentido. E começando a ler esses textos, a gente percebe que eles basicamente descrevem três grandes guerras. É como se fosse a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Terceira Guerra Mundial. Na história do primeiro mundo diz o seguinte: havia fogo sobre a terra, a humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o sol proibido. Os escravos fizeram um pedido e o deus do sol apareceu, mas o deus da terra se enfureceu e junto da serpente do inferno envolveu um mundo em morte e escuridão. Eles nunca mais poderiam se encontrar. O começo desse texto fala que havia fogo sobre a terra, a humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o sol proibido. De início a gente não entende muito o que isso quer dizer, mas olhando pra pintura que o Frank tá vendo, do lado direito a gente vê que no solo tem um fogo saindo e tem alguns humanos que estão descendo e outros subindo. Então isso pode querer dizer que o sol proibido que os humanos tocaram é o fogo sobre a terra. Então talvez eles tecnicamente desceram ao teu núcleo da terra e de lá começaram a tirar poder ou algo nesse sentido. E aí disso os escravos fizeram um pedido e o deus do sol apareceu. Obviamente que o deus do sol aqui que eles estão falando é o Nika. Cara, eu não vejo outro personagem a não ser o Nika pra ser o deus do sol aqui, né? Porque, poxa... E, cara, é o deus do sol. Então pode ser que a humanidade que sucumbiu ao desejo e tocou o sol proibido, ou seja, tocou o núcleo da terra, digamos assim, na verdade tenha sido a sociedade nobre, digamos assim. Porque logo depois diz que os escravos fizeram um pedido para que o deus do sol aparecesse. Então existe uma diferença ali. Talvez essa humanidade que tocou o sol proibido não seja a mesma humanidade que são os escravos que pediram para que o sol aparecesse. E isso também pode se interligar com o aparecimento das Akuma no Mi. Porque tem um momento em Egghead onde o Vegapunk fala que ele tem uma teoria de que as Akuma no Mi elas nasceram do desejo da humanidade. Então, cara, aqui os escravos fizeram um pedido e o deus do sol apareceu. Então pode ser que Nika tenha nascido do desejo da humanidade, da mesma forma como as Akuma no Mi. Se isso é real ou não, a gente vai ter que ler os mangá pra descobrir, mas é uma baita de uma teoria. Lembrando que tudo que eu tô falando nesse vídeo é só teoria, tá? Não vai ficar nos comentários, ah, mas é que o Oda não disse isso, mas é que não sei o que, mano, é óbvio que o Oda não disse. Eu tô fazendo uma teoria em cima daquele quadro ali, tá ligado? Que é um quadro muito bonito, inclusive, tá? Parabéns pro pintor, que no caso é o próprio Oda, gente.
E aí nós vamos para a última parte, que diz que o Deus da Terra se enfureceu e a serpente do inferno envolveu o mundo em morte e escuridão. Essa serpente do inferno não nos foi revelado exatamente quem que ela é, mas tem uma teoria que diz que na verdade essa serpente do inferno é a Redline. Por quê? Agora em Elbaf a gente tá sendo muito exposto à mitologia nórdica. E na mitologia nórdica existe a Jormungandr, que é a serpente gigante que rodeia o mundo. E se você for ver, a Redline é uma linha vermelha que roda o mundo inteiro, ou seja, todo o planeta Terra, da mesma forma como a Jormungandr. E o que dá mais vazão ainda para essa teoria é que lá em Little Garden tem um momento onde o Dory e o Brog dizem que não tem nada que eles não possam perfurar, fora a serpente banhada de sangue. E aí, qual que é a cor do sangue? Vermelha, a Redline é vermelha, como o próprio nome diz, e ela circula o mundo. Então pode ser que a Redline seja a Jormungandr, ou seja, a serpente do inferno que envolveu o mundo em morte e escuridão. E aí talvez ela e o Deus do Sol tenham travado uma grande batalha, e nisso é onde ela ficou desacordada, digamos assim, e tá desacordada até os dias de hoje. Então nós vamos para a história do segundo mundo, que diz o seguinte: havia fôlego sobre o nada, o Deus da floresta enviou demônios, o Sol tão somente espalhou a centelha da guerra, o povo da meia-lua sonhou, o povo da lua sonhou, a humanidade matou o Sol e então acendeu a divindade. O Deus do mar se enfureceu, eles nunca mais poderiam se encontrar. E essa história do segundo mundo talvez seja toda a pintura que o Frank tá vendo. Por quê? Porque ela começa falando que havia fôlego sobre o nada e o Deus da floresta enviou demônios. Esses demônios que o Deus da floresta enviou podem muito bem... Meu Deus, tô com a dicção em dia, né? Esses demônios que o Deus da floresta enviou podem muito bem ser, na verdade, as Akuma no Mi, porque o próprio nome diz, são frutas do diabo. Então, tecnicamente, cada uma das Akuma no Mi é como se ela carregasse um demônio que foi enviado pelo Deus da floresta. E aí isso remete com a grande árvore que tá bem no centro dessa pintura. Porque, cara, pode ser que essa árvore represente as Akuma no Mi, que no caso, como são frutos de uma árvore, pode ser que eles tenham vindo dessa árvore, porque, poxa, Deus da floresta, árvore, fruta do diabo, e o Deus da floresta enviou demônios. Mano, você não acha que é muita coincidência? Então talvez aqui tenha sido revelado como que nasceram as Akuma no Mi. Baseado nessa teoria aqui, eu acredito que o Deus da floresta, ele criou uma árvore, dela nasceram frutos e ele colocou demônios nesses frutos que se transformaram nas Akuma no Mi. É uma teoria muito bizarra, mas se você parar pra pensar, faz um pouquinho de sentido, não faz? Aí vem a parte do Sol tão somente espalhou a centelha da guerra. O Sol aqui pode ser que seja Joy Boy, porque assim, no primeiro mundo nós tivemos Nika, que é o Deus do Sol que apareceu baseado no desejo da humanidade. No segundo mundo, como é um tempo que passou adiante e tal, pode ser que esse Sol ali que tá sendo falado seja o Joy Boy, porque ali ele começou uma guerra contra o Deus da floresta. Então do lado esquerdo da pintura, a gente vê o Deus da floresta com um sol na mão e a gente vê uma figura de Nika ali, tá ligado? Tipo, pelo menos é o que aparenta ser, uma figura do Nika. Pode ser que toda essa guerra que esteja acontecendo ali no caso, seja na verdade o Joy Boy indo com toda a galera pra cima do Deus da floresta. Então é isso que tá sendo mostrado ali, é a guerra do Deus do Sol contra o Deus da floresta, é a guerra de Joy Boy contra o Deus da floresta. E aí você pode me perguntar, tá, mas por que não é Nika? Porque tecnicamente passou um tempo entre o primeiro mundo e o segundo mundo, e ali o Joy Boy ele começou a guerra. Então, poxa, existiu uma guerra no segundo mundo, entendeu? Aí a gente chega na parte do povo da meia-lua sonhou, o povo da lua sonhou. O povo da meia-lua pode ser que na verdade sejam os Di, porque D faz o formato de uma meia-lua ali, então pode ser que o povo da meia-lua seja na verdade todos os que carregam o Di no nome, e o povo da lua sonhou pode ser que seja o povo de Xandia, aquele povo que apareceu lá em Skypiea, tá ligado? Que é um povo que eles têm umas asinhas e tal, que é o povo da lua. Então, cara, isso faria muito sentido também com a história do Enel, porque do lado direito da pintura, a gente vê que tem um barco que é exatamente igual ao do Enel, e a gente vê que tem uma lua e tem um trovão. Então, cara, pode ser que tudo isso esteja interligado. Pode ser que todo aquele povo que tava em Skypiea, na verdade, era o povo da lua, que o Enel trouxe da lua pra terra, ou de alguma forma eles vieram, não sei, porque a gente viu nas histórias de capa que o Enel, ele foi pra lua, ele teve um rolê lá e tal, e a gente não viu mais ele aparecendo. Então pode ser que no final de One Piece o Enel apareça de volta com o povo da lua, tá ligado? Cara, muito brisa, muito brisa. Agora, na parte da humanidade matou o sol e acendeu a divindade, pode ser que eles estejam falando que a humanidade conseguiu derrotar o Joy Boy no segundo mundo. Ou seja, toda a guerra que aconteceu ali, que a gente viu nessa pintura e tal, acabou com a
a derrota de Joy Boy. Então, a partir do momento que eles derrotam o Sol, ou seja, derrotam Joy Boy, a humanidade acende a divindade. A humanidade acender a divindade pode ser que, na verdade, sejam os dragões celestiais que subiram a Mary Joyce. Porque em Mary Joyce, os dragões celestiais são tratados como divindades. Então, a humanidade acendeu a divindade. Pode ser que naquele momento, onde eles conseguem derrotar o Joy Boy, eles formam o governo mundial e disso os humanos, que eram os vilões da história, acendem a divindade. Eles sobem pra lá e se tornam esses dragões celestiais, essas divindades, esses deuses falsos que são tipo uns babaca, tá ligado? E por último, nós temos a frase que o deus do mar se enfureceu, eles nunca mais poderiam se encontrar. Existe uma teoria que diz que o deus do mar é, na verdade, a Poseidon daquela época. A Poseidon agora na história atual do Luffy ali e tal, é a Shirahoshi. Mas naquele momento, pode ser que o deus do mar seja a Poseidon daquele momento, ou seja, a sereia que naquele momento era a deusa do mar. E o fato dela ter se enfurecido contra o deus da floresta, no caso ter se enfurecido com toda a guerra, com tudo que aconteceu, fez com que os usuários de Akuma no Mi não pudessem mais entrar na água. Porque se o deus do mar se enfurece contra o deus da floresta, automaticamente eles nunca mais poderiam se encontrar, como tá dito ali, certo? Então, usuários de Akuma no Mi, ou seja, usuários do fruto do diabo do deus da floresta, nunca mais poderiam se encontrar com o deus do mar. Então, tecnicamente, os usuários de Akuma no Mi que não podem entrar no mar, não podem entrar justamente porque o deus do mar se enfureceu contra o deus da floresta. Cara, essa teoria é muito brisa. Pode ser que envolva a Poseidon naquele momento? Pode sim, mas não é necessariamente uma regra. Pode ser que, na verdade, o deus do mar seja outro, seja tipo um deus independente, digamos assim, saca? E aí nós finalmente vamos para o terceiro mundo, que são eventos que ainda estão por vir. No primeiro mundo a gente viu a história de Nika, no segundo mundo a gente viu a história de Joy Boy e do que aconteceu no século perdido, e agora nós estamos vendo eventos que ainda estão para acontecer. Havia o vazio sobre o caos, as sombras inoportunas recordam o dia da promessa e ouvem a voz da lua fragmentada. O deus do sol dança e ri, guiando o mundo ao seu fim. O sol retornará e um novo amanhecer virá. Eles com certeza se encontrarão novamente. Havia vazio sobre o caos. Isso provavelmente quer dizer sobre uma futura guerra, sobre uma futura batalha que ainda tá para acontecer. As sombras inoportunas recordam o dia da promessa e ouvem a voz da lua fragmentada. Essas sombras inoportunas pode ser que sejam as pessoas que lembram da promessa, os aliados de Joy Boy do passado, os aliados de Nika no passado. Muito provavelmente os descendentes deles são esses humanos que se lembram de tudo isso, que se lembram de tudo que aconteceu, que se lembram das promessas, que se lembram que Joy Boy retornaria, que essa é a grande promessa, que em um determinado momento Joy Boy retornaria, que Nika retornaria para derrotar o deus da floresta, para salvar eles daquela escravidão. E o ouvir a voz do povo da lua fragmentada pode ser que seja, na verdade, eles ouvirem os Di lutando contra o governo mundial, lutando contra Imu, lutando contra os inimigos deles. Pode ser que com lua fragmentada, o Oda quis dizer que são, na verdade, vários descendentes dos povos da lua ou vários descendentes dos Di que se opõem ao governo, que lutam contra o governo. Eles ouvirem a voz da lua fragmentada, pode ser que seja, na verdade, eles verem os atos que os Di fazem contra o governo, que eles fazem contra todo esse sistema corrupto, tá ligado? Cara, é muito bizarro. Então, em um grande resumo de tudo isso, Nika foi derrotado no primeiro mundo, Joy Boy foi derrotado no segundo mundo, e agora eles esperam pelo retorno do Deus do Sol. Só que agora, ao invés do Deus do Sol ser Nika ou ser Joy Boy, o Deus do Sol seria o Luffy, que iria dançar e rir, assim como está escrito no terceiro mundo, guiando o mundo ao seu fim. Ou seja, o Luffy é essa representação da esperança. O Luffy é o que todos os remanescentes desejam. Eles ouvem a voz do povo da lua fragmentada. Eles lembram da promessa de que Joy Boy retornaria, de que Nika retornaria. Eles lembram que eles foram derrotados no primeiro mundo, eles foram derrotados no segundo mundo, ou seja, em todos os momentos eles foram derrotados, mas agora eles se firmam na promessa de que o Deus do Sol retornaria. E esse Deus do Sol é o Luffy, porque o Luffy, ele é o libertador. Desde o momento onde o Luffy aparece na obra, ele sempre aparece libertando alguém. Ele liberta o Zoro, ele liberta a Nami, ele liberta o Sanji, ele liberta o Usopp, ele liberta o Chopper, o Franky, o Brook, o Jinbe. Cara, ele liberta Robin literalmente do governo mundial. O Luffy é o libertador, fora todos os outros povos que ele já libertou. Ele salvou Alabasta, ele salvou a Ilha dos Homens Peixe, ele salvou Dressrosa, ele salvou o Wano, ele tá salvando o Vegapunk através da Lilith. Ele é essa representação da esperança, ele é esse libertador. E termina com a frase: o sol retornará e um novo amanhecer virá. Eles com certeza
certeza se reencontrarão novamente. Essa é a história do Deus da Floresta contra o Deus do Sol. Cara, essa teoria com certeza é de explodir a cabeça, porque se você parar pra pensar, no primeiro mundo ele conta a história de Nika, da Serpente do Inferno, do Deus da Floresta, de Imu e muito provavelmente do robô antigo que apareceu nos últimos capítulos de One Piece. No capítulo 1144 tem um momento onde o Frank, ele encontra um robô gigante que tá tipo assim, completamente devorado pela natureza. Pode dizer que esse robô fosse o aliado de Nika lá no primeiro mundo. E aí no segundo mundo, a gente vê o Joy Boy, a gente vê o governo mundial sendo formado com a humanidade ascendendo a divindade, a gente vê toda a história do século perdido e a gente também vê o Emmett, que é o robô que aparece junto com o Joy Boy alguns capítulos atrás em One Piece. Então percebe que o Nika teve um robô, aparentemente, que é aquele lá que tá todo fossilizado. Fossilizado não, né? Porque é um robô, ele tá todo Mecanizado, talvez essa seja a palavra certa. A gente vê que o Joy Boy teve o Emmett, que é aquele robôzão lá que soltou o Haki. Mano do céu, que capítulo absurdo que foi o que ele soltou o Haki lá do Joy Boy. E no terceiro mundo, a gente vê o Luffy junto com o Frank, que pode ser que seja o robô, tecnicamente, dele. Cara, essa é outra teoria de explodir a cabeça. E aí, talvez o Deus da Floresta, que no caso o Nika enfrentou no primeiro mundo e o Joy Boy enfrentou no segundo mundo, talvez seja o Imu-sama, porque o Imu a gente não sabe qual que é a identidade dele, não foi nos revelada a identidade do Imu ainda. Então pode ser que ele seja esse Deus da Floresta, tá ligado? Cara, e você percebe que uma coisa muito intrigante que aconteceu é que no final de cada um dos textos tá escrito assim. No final do primeiro e do segundo mundo tá escrito assim: eles nunca mais se encontraram. E no final do terceiro mundo tá: eles com certeza se encontrarão novamente. Isso aí eu não faço a mínima ideia do que é, mas a gente pode teorizar muito em cima. Cara, comenta aqui embaixo agora o que você achou de toda essa teoria, se você curtiu essa teoria de que na verdade o primeiro mundo falava sobre Nico, o segundo mundo sobre Joy Boy e o terceiro mundo tá falando sobre o Luffy, sobre ele ser esse libertador, sobre ele ser essa esperança pra humanidade, porque olhando pra tudo isso, a gente vê que a história de One Piece, ela vai muito além de simplesmente um pirata atrás de um tesouro. Cara, o Oda fez com que o Luffy se tornasse a esperança de mais de uma geração. Tipo, o século perdido é um período de 900 anos atrás, e isso é no segundo mundo. Agora, imagina o primeiro mundo, que é, tipo, muito mais antigo. Cara, o Luffy, ele se tornou a esperança desde aquele momento. Pode ser que o primeiro mundo seja, na verdade, o princípio primeiro do mundo, ou seja, quando o mundo foi criado ainda, tá ligado? E tudo culmina no Luffy sendo a esperança pra trazer o amanhecer de novo pra Terra. Cara, sensacional. O Oda é gênio demais. Comenta aqui embaixo agora o que você achou dessa teoria, e se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo pra ajudar a gente, porque, cara, vocês não estão ligados o trabalhão que dá fazer esse tipo de vídeo aqui, mas é muito da hora por justamente ter vocês aqui assistindo e curtindo e compartilhando também. Também se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum conteúdo que a gente postar sobre, porque teorias como essa a gente vai fazer a rodo, pode crer? Tamo junto.